Pessoal, boa tarde. Então, eu sou a Jéssica, sou recém-formada, me formei ano passado, na metade do ano passado, no mestrado em Linguística Aplicada da Unicinos, e eu venho trazer um pouquinho para vocês aqui do que foi o meu trabalho de conclusão, do que eu fiz na minha dissertação. Eu trabalhei com ensino bilíngue, então, só para fazer um contexto rapidinho, eu observei uma turma de primeiro ano de uma escola bilíngue privada, aqui do Rio Grande do Sul. Eu observei as aulas da professora titular, né, a prof que fica com eles ali, e do professor de inglês, que é o professor bilíngue. Então, essa turma, eles têm 5 períodos de inglês por semana, e o restante, eles têm um período de aula de música, um de educação física, e o restante eles ficam com a prof titular. E aí eu observei eles durante... Deu mais ou menos uns 7 meses, eu gravei aulas, para tentar entender como é que ocorria essas trocas, esse entendimento do que era a aula de inglês, do que era. Eles estão em processo de alfabetização, né? Então, o que era alfabetizar, tanto para a professora titular quanto para o professor de inglês. Então, para tentar entender como é que funcionava esses entendimentos de ambos os professores e também da escola. E eu trouxe daí um trechinho para vocês de algo para a gente pensar, né? Para a gente ver assim, o que tem acontecido nessa escola e que há um cenário assim de muitas escolas, né? E aí, contextualizar, a gente tem um crescimento, né, exponencial das escolas de inglês, das escolas brasileiras adotando currículos bilíngues ou programas de educação bilíngue. Geralmente, né, aqui em contexto brasileiro, a gente trabalha com línguas de prestígio, que para nós é o português e o inglês. A gente tem uma demanda de currículos, porque cada escola, por a gente não ter ainda, né, uma leis e diretrizes que embaseiam, né, a educação bilíngue no Brasil, cada escola adota o que prefere, o que melhor se ajusta à sua realidade. Então, são currículos diversos, carga horárias diversas, né? A formação dos professores é diversa. Então, tem toda uma diversidade. Se a gente for pegar as escolas no Brasil, a gente encontra muitos tipos de educação bilíngue, né? De escolarização bilíngue, de ensino bilíngue dentro das escolas. Aí, o meu objetivo geral, né, dessas minhas observações foi, então, identificar e analisar como é que essa escola, né, que eu observei, ela estrutura a educação bilíngue dentro dela. Em especial, né, na alfabetização, como eu disse, eu observei uma turma de primeiro ano do ensino fundamental 1. Eu vou trazer daí trechos, né, tem algumas imagens de sala de aula, daí só pelas questões éticas, né, eu peço que ninguém fotografe ou filme, tem a questão do direito de imagem dos participantes. E eu vou mostrar uma prática aqui sobre as práticas de letramento. Essa prática, ela envolve o ensino dos dias da semana. E essa aqui é uma aula do professor de inglês, tá? É uma aula no início do ano letivo, e ele está trabalhando com os dias da semana. Então, a gente vê aqui que tem... Essa é uma página do livro, do inglês, né? O livro que a escola adota, do programa currículo de bilíngue que a escola adota. E aí, a gente tem os dias da semana, que vai de domingo a sábado. Aqui só, né, um início de reflexão. As letras, como eles estão em início de alfabetização, é primeiro ano, a escola opta por ensinar em letra bastão, né, essa letra aqui do contexto, né, letra maior. E só depois, lá para metade do ano, que aí a letra, ela entra a ficar essa script, né, a menorzinha. E o livro do inglês das crianças, né, foi parte do meu trabalho também analisar os livros, ele é todo em letra script, desde o início do ano, então não tem essa atenção, né? Como é um livro comprado, né, de empresa, não tem essa atenção com o que é as diretrizes da escola quanto à alfabetização. Ainda no livro do professor tem esse direcionamento sobre esta página específica, né? Que primeiro o professor questiona os alunos quantos dias há na semana, aí ele seleciona os 7 dias, né, que as crianças falarem, e aí ele expõe, né, quais são os nomes desses dias da semana em inglês e faz a repetição desses nomes, né, em inglês para as crianças praticarem a pronúncia. Após isso, então, ele faz uma conversa, assim, com os alunos de qual que é o dia favorito deles, aí eles contam, né, por que é o dia favorito, e aí depois ele pede para os alunos realizarem o tracejado. Então, de acordo com o livro, essa é a orientação da atividade, e tem aqui embaixo o que é a competência
que todas as atividades do livro de inglês aparece o que é a competência que vai ser trabalhada com os alunos. E aqui ao questionar os alunos e praticar a pronúncia das palavras, é desenvolvido atenção plena, coragem e comunicação. Quando os alunos comunicam qual é o dia que mais gostam, o professor promove ética. Então, tem essa competência, né, que a partir destes direcionamentos para realizar essa atividade, essa competência que os alunos vão estar desenvolvendo. Aí... E trancou aqui. Tá. Aí, esse é o primeiro período, né? Essa aula o professor está fazendo no primeiro período de aula da tarde. Então, os livros já foram entregues para os alunos, né? E a página dos alunos já foi informada. Então, eles já estão todos organizados nos seus lugares e o professor vai começar a aula dele. Aí, deixa eu passar aí, beleza. Aí eu tenho aqui, eu fiz o meu trabalho, eu trabalhei bastante com análise da conversa, né? Então, eu trago os excertos do que foi feito, do que foi da gravação, né? Daí pra gente olhar como é que foi o decorrer. Então, o teacher começa ali, né, dizendo que é lá na page 4, ele retoma qual é a página do livro, aí ele mostra a página, ele fala para os alunos, a gente tem, né, os days of the week, e daí ele começa a repetição, daí vamos falar com o teacher, days of the week, daí todo mundo repete, o teacher repete, aí ele segue, ó, de novo, fazendo aquela repetição de 2 vezes. Aqui a gente vê uma clara orientação do professor para o idioma, né? Essa questão de aumentar o tom de voz dele, dá para ver ali nas letrinhas que estão maiúsculas, é quando ele aumenta o tom de voz dele quando ele fala. Então, de novo, days of the week. Então, ele está tendo uma atenção especial ao idioma, né? À pronúncia das palavras. Aí, aqui ele segue com a repetição, ó, ele repete todos os dias da semana. Então, ele fala, depois ele repete mais uma vez, ó. Então, pessoal, vamos, né? One more time, people. Mais uma vez, one more time. Ele faz, né, a repetição dos dias da semana. De novo, né? Foco na língua, dá para ver várias letras maiúsculas ali, onde ele foca na pronúncia das palavras, né? Dos dias, desenvolvendo, então, a consciência fonológica dos alunos. E aí, aqui, ele encerra a atividade. Depois que ele repetiu, né? Então, very good agora, galera. Vocês vão contornar cada um desses dias. Daí ele explica, né? Se eu fizer o Monday de yellow, o Tuesday vai ser de outra color. E aí, ele dá a orientação ali para os alunos, que eles podem, inclusive, usar os markers. Aí a gente volta, pessoal, aqui para o que era a orientação da atividade, né? A gente vê que o teacher, ele pulou algumas etapas, né? Ele fez só o passo 3 e o passo 5, que foi dispor os dias da semana e orientar os alunos para fazer o tracejado. Então, aqui a gente já vê uma falha, né? Que não houve o questionamento sobre quais são os dias, sobre o dia favorito, não teve essa conversa com a turma. Mas, ainda assim, para além disso, se o professor tivesse feito, né, todo esse passo a passo, seria o suficiente para crianças de primeiro ano entender sabe, todo o conceito do que são os dias da semana. A gente olha só por essa orientação do livro, né? Então, é um dos... agora. Oi? Jéssica, você tem 2 minutos a partir de agora. Tá bom. Então, aí tem todo esse questionamento do que se é suficiente, né? Só ter feito isso, e para além da competência, né? Tipo, os alunos só ter feito isso, eles trabalharam todas essas competências, né? Dos dias da semana, promoveram a ética e tudo isso, né? Então, chega esse questionamento. E o que foi desenvolvido nessa aula, a não ser repetição de, talvez, nomes que as crianças não sabem, né, nem o que é. Sendo que, esqueci de falar antes, em nenhuma outra página anterior do livro havia sido trabalhado os dias da semana. Então, essa era uma aula introdutória de dias da semana. E aí a gente tem, né, considerações sobre esse excerto. O material didático, né, desenvolvido para trabalhar a educação bilíngue, ele é insuficiente, né, quanto às instruções, e o professor do bilíngue, ele está mais orientado na língua e na consciência fonológica e não no desenvolvimento da escolarização e alfabetização. E aqui é um outro lado, um momento em que a professora titular, né, a professora em português, ela está trabalhando também dias da semana. As crianças estão escrevendo a rotina, que é uma listagem de todas as atividades que eles fazem durante a semana, durante aquele dia de aula. Eles já escreveram o nome da cidade, né, e agora eles vão escrever o dia. Aí a gente vê aqui que a prof, né, ela faz toda uma movimentação para desenvolver o que é o dia. Ela diz, então, ontem foi domingo, dia 20, e os alunos repetem que é dia 24. Daí eles já fazem essa associação. Se ontem foi domingo, então hoje vai ser
segunda-feira. Se ontem era 24, hoje vai ser 25. E aí dá para ver, aqui tem uma imagem onde a gente consegue ver uma movimentação que a prof vai até o quadro, que tem um calendário, ela vai até o calendário para mostrar, né, como é que funciona o calendário. Aí ela disse que estava ali apagadinho, a gente pode ver na primeira imagem, né, todos os alunos estão ali virados para fazer alguma coisa, olhando para ela, não olhando para ela. No momento que ela vai para o quadro, a gente vê a atenção de todos os alunos se voltam para ela, né, então dá para ver que ela fez uma movimentação na sala de aula que chamou a atenção dos alunos para mostrar qual que é o dia da semana, captou a atenção deles. E aí a gente tem, na sequência aqui, quando eles chegam, né, que é dia 24, 25, na segunda-feira, os alunos fazem uma conexão. Tem um aluno 1 aqui que fala: Olivia, falta muito pouco, tá muito perto do meu aniversário, né, diz o aluno 2, porque ele fez a relação da data. Aí o aluno 1 diz: falta mais 3 dias, Lívia, para o meu aniversário. Aí o aluno 2 depois repete: mas o meu está mais perto. Então, foi feita uma relação dos alunos, né, com o dia. Eles associaram 2 datas de aniversário, né, não inclusive que o meu vai chegar meu aniversário, mas que inclusive o meu aniversário ainda está mais perto que o teu. Então, a aula da prof, né, foi um ato simples que ela fez de relacionar os dias com o calendário, né, com o número, com o nome do dia, que já fez todo um sentido para os alunos. E aqui ela faz a escrita de dia, né? Então, ela faz a escrita bem alfabética, letra por letra, né? Focando nos sons que as letras representam para as crianças conseguirem escrever, desenvolvendo mesmo a alfabetização. Uma coisa que a gente não... tem desenvolvimento da alfabetização e de letramento, né? Do que é um calendário que as crianças fizeram. Então, a gente tem toda uma diferença aqui entre a atividade do professor de inglês, que era focada só em língua, e a atividade da prof, que era focada em desenvolver muito mais, né? Desenvolver toda uma questão social, que é o uso do calendário. E aí, é isso aí. E aí, pessoal, é uma questão da gente pensar, né? Como é que as aulas de inglês estão sendo feitas em sala de aula, nessas escolas com educação bilíngue, né, onde a formação dos nossos professores de inglês realmente são para dar aula de inglês. E a gente tem professores de inglês em turmas de alfabetização. Então, o que está sendo feito, né? Se a gente tem um projeto bilíngue, eles têm que ser alfabetizados nos 2 idiomas, né? Tem que ser desenvolvido isso também. Então, é uma parte do trabalho, né, que chama atenção para a formação do professor, para a criação de livros didáticos, né, para essa atenção para a alfabetização de crianças em escolas com educação bilíngue. E era isso. Queimei o tempo? Passou do tempo. Tem espaço para uma pergunta só, mas vamos aplaudir primeiro. Obrigada, Jéssica. Parabéns. Obrigada. Deixa eu só ver como é que eu saio aqui desse... Obrigada por compartilhar com a gente. Espaço para um comentário, uma pergunta só. Alguém? Quando a gente vai assim, ninguém fala nada, né? Mas eu só então, para fechar, bom, tu sabes o quanto eu também valorizo esse contexto de pesquisa, né? Então, que pensar sobre a escola bilíngue, sobre essa interação entre os professores é muito importante. Tua pesquisa é muito bem-vinda. E eu espero que se continue pesquisando, né? Espero que tu continues olhando para isso. Não sei o que tu estás fazendo no teu doutorado agora. Sim, isso? Estamos nisso aí, alfabetização bilíngue. Que bom, talvez tu tenhas falado e eu não tenha percebido. Não falei, prof, não falei. Tá. Então, que bom, continua e vai nos dando notícias. Quem sabe, num próximo momento, se tivermos no ano que vem, aí tu nos conta um pouco mais do teu doutorado, né? Sim, pode deixar. Só convidar. Legal, convite já está convidada. Parece que eu já estou prometendo 2024, 25, 24 estamos, né? Já não sei mais que ano a gente está. Mas, enfim, estamos aqui no colóquio. Obrigada mais uma vez. Gina, obrigada a vocês. Obrigada, Jéssica. Legal, que bom te ver.